Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje em mais uma aula aqui do nosso curso de Arduino, nós vamos iniciar os estudos sobre o display aqui LCD. Bom, então eu vou iniciar explicando brevemente sobre o display e ao longo das aulas aí nós vamos detalhando mais sobre as possibilidades desse dispositivo. Então, inicialmente aqui o display LCD, ele possui aqui essa parte de terminais, onde nós temos o VCC e o GND, que é o responsável por alimentar ele internamente, né, para que ele consiga efetuar todo o processamento e apresentação das informações do display. Nós temos aqui os terminais, deixa eu colocar aqui, esse terminal chamado VO, que ele está ligado aqui no potenciômetro, que o objetivo é você efetuar o controle do contraste das informações aqui. Tá? A gente vai conseguir ver isso um pouco melhor quando começar a programar o Arduino. E aí nós temos aqui o terminal RS, RW e o Enable, né, o ativar, o E aqui. Então, são terminais aqui de controle para você escrever no display e você habilitar ou desabilitar essa escrita. Tá? Também a gente detalha isso nas próximas aulas. Depois nós temos aqui do DB0 até o DB7, são canais aqui de comunicação, né, onde o Arduino vai enviar a informação para o display para que ele apresente essa informação aqui na sua tela. No entanto, nós temos a possibilidade de utilizar aqui 8 bits, 8 bits, né, do DB0 até o DB7, ou também fazer isso pela metade, né, a gente consegue utilizar apenas metade do seu barramento. É uma alternativa útil, porque você acaba utilizando uma quantidade menor de pinos aqui no Arduino. Tá? Então, normalmente a gente acaba utilizando esse tipo de comunicação. Não é um padrão, não é a única maneira, você pode também utilizar os 8 aqui também. Tá? Mas aí a gente consegue mexer nisso através do software. E por fim, nós temos aqui um resistor, né? E aqui nós temos o LED, onde o primeiro aqui é o positivo, né? O anodo, e o outro aqui é o catodo. Ou seja, você consegue acender, ele tem um LED interno onde é possível você ligar ou desligar. Nesse caso, ele está ligado direto, no entanto, você também pode efetuar ao longo da programação, tirar aqui ele direto do VCC e ligar em um pino, para ser algo que chame atenção em uma determinada mensagem. Então, se é um aviso de alguma pane no seu projeto, né? Faltou algum material, vamos supor que você está fazendo algum esquema de uma impressora 3D e faltou material. Então, você pode colocar, ó, faltou o material, e aí esse LED fica piscando. Uma alternativa para chamar a atenção, né? Caso seja necessário. Tá, então, basicamente, aqui o que é interessante a gente frisar é que nós temos 4 vias aqui de comunicação, né, de transferência de dados do Arduino para o display. E aqui nós temos 3, né, mas estamos utilizando apenas 2 aqui para configuração, né, para controle, melhor dizendo, dessa informação que sai do Arduino e chega aqui ao display. Ok? Como eu disse, é uma configuração aí inicial básica e ao longo das próximas aulas a gente vai detalhando mais sobre isso. Tá? Bom, além disso aqui no Arduino, na verdade, não tem mais nada do Arduino, é basicamente essa ligação mais simples possível. A alimentação aqui no protoboard, nós estamos pegando aqui dos 5 volts e do GND do próprio Arduino, tá? Então a gente está ligando aqui. Se você tem um pouco de dúvida sobre aqui a ligação do protoboard, como que funciona, tem um card aqui em cima, tá? Que é uma aula falando só sobre a ligação do protoboard, então é bem tranquilo, caso você tenha alguma dúvida. Então, eu vou deixar esse desenho aqui, também vou deixar lá no Instagram, o trickdrawing.eletrônica, para você seguir também, caso você não queira ter o desenho, não queira só seguir aqui pela essa aula. Tá? Bom, a ligação, o hardware é basicamente esse. O que a gente vai ver agora é a parte da programação. Então, vou deixar ele aqui um pouco de lado. Vamos pegar aqui e abrir o código. Então, ele está limpo, não tem nada, tanto que se a gente colocar aqui para iniciar a simulação, a única coisa que aparece são esses retângulos aqui, né? E aqui a gente já consegue observar a questão do contraste. Se eu mexer aqui no potenciômetro, perceba que eles vão sumindo, né? Então, o contraste é justamente isso. A gente vai conseguir enxergar isso um pouco melhor também quando já tiver o texto aqui impresso. Bom, mas vamos para a parte da programação, que é o que a gente precisa agora para pôr isso para funcionar. Então vamos lá, como nós estamos trabalhando com um elemento novo e o Arduino possui a facilidade de já ter diversas bibliotecas prontas, nós vamos utilizar a biblioteca do display. Aqui no Tinkercad você consegue inserir isso através desse ícone aqui, ó, bibliotecas. Tá?
Então, quando você clicar nela, vão aparecer algumas bibliotecas. Dentre elas, o que nós temos aqui, o que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, Liquid Crystal, tá? Controlando as telas de cristal líquidos, que são os LCDs. Aqui você consegue acessar a documentação do site do Arduino, e aqui você consegue incluir a biblioteca na programação. Então, se eu clicar aqui em incluir, ó, include liquidcrystal.h, tá? Então, é assim que nós colocamos uma biblioteca, ok? Depois disso, então, o primeiro ponto é esse. Por que inserir essa biblioteca? Porque nós vamos utilizar algumas palavras, alguns termos, que sem a biblioteca o Arduino não entende. Contudo, tendo a biblioteca, ele já consegue falar, opa, essa palavra eu não entendo o que é. Tem na biblioteca? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem, ela faz isso. Então, ok. Então, não vou identificar isso como um erro, tá? Bom, então a primeira coisa, inserimos aqui a nossa biblioteca. Bom, podemos até já pegar e fazer aqui copiar aqui. Deixa eu colar aqui, eu tenho já alguns comentários prontos para facilitar aí durante essa aula. Então, primeiro a gente vai inserir a biblioteca. Depois, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar esse texto aqui, ó, só para não precisar também digitar e acabar digitando errado, ó, Liquid Crystal. Nós vamos criar aqui uma palavra LCD, vamos abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, e dentro desse parênteses nós vamos colocar quais são os terminais do Arduino que nós estamos utilizando para conectar ao display, ok? Então aqui nesse item, nessa linha 3 aqui do código, o que nós vamos fazer é informar quais são os pinos que nós estamos utilizando. Então nós podemos colocar aqui na sequência, ó, pino 7, pino 6, pino 5, pino 4, pino 3 e pino 2, ok? Que é na sequência também que a gente está usando aqui, ó. Tá? Pino 7, pino 6 não está aqui, né? Pino 6, pino 5, pino 4, pino 3 e pino 2, ok? Então, também mais um comentário. Em quais terminais o Arduino Display está ligado. Perfeito. A nossa configuração aqui inicial já foi feita. Agora nós precisamos fazer as configurações aqui no Void Setup. Tá? Lembrando, Void Setup é aquele que o Arduino executa uma vez. É uma de configuração inicial para depois ficar aqui no Void Loop. Aqui nós só precisamos de duas informações. Primeiro, nós precisamos informar ao Arduino qual é o tipo de display LCD que ele vai se comunicar. Porque nós temos display LCD, que nem esse daqui, que são 16 colunas e 2 linhas. Mas nós temos um que é o dobro de tamanho, né? 4 linhas e 16 colunas. E também diversos outros modelos. Então ele precisa primeiro ser informado qual é o tipo de display, tá? Isso é bastante importante. E para isso nós vamos utilizar o seguinte código, lcd.begin, ou seja, nós vamos iniciar ele. E essa inicialização do display, nós vamos colocar dentro do parênteses, que ele é um display de 16 colunas por 2 linhas, ok? Tá, então também já colocar esse comentário para ficar algo mais didático. Copiar, colar. Tá. Linhas do display. Perfeito. O LCD já sabe, o Arduino já sabe qual é o LCD que ele vai ter que trabalhar. Quando ele vai executar a primeira vez, pode acontecer de ter alguma sujeira de programação e ele acabe apresentando alguma coisa. Tá? Aqui, como é um simulador, isso não vai acontecer, mas na prática é possível. Então é interessante, antes de iniciar qualquer apresentação de texto, no Void Setup, você efetue um comando de limpeza, de limpar. Tá? Então ele não vai ter nada registrado, tá, para ser apresentado. Então como que nós vamos limpar o LCD? Fazer com que o texto aqui suma, fique totalmente limpo. Então lcd.clear, ok? E abre e fecha os parênteses aqui. Perceba que esses parênteses é porque o que acontece? Você viu a aula lá sobre subrrotinas, métodos, nós tínhamos essa característica também. Só que aqui nós não temos nenhuma subrrotina escrita acima, porque essas subrrotinas, elas estão aonde? Dentro da biblioteca. Então ele vai lá na biblioteca, executa o que está através dessa subrrotina, depois volta para a próxima linha, tá? Então todos os nossos comandos aqui de LCD, eles vão ter essa característica de ter o parênteses.
Bom, então, void setup. Configurei o display, limpei para não ter nenhuma sujeira. E agora a gente consegue ir aqui no void loop. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora que nós vamos escrever é identificar, indicar ao Arduino aonde que ele vai começar a escrever no LCD. Pô, como assim? Vamos supor que você vai escrever alguma coisa, você vai escrever seu nome aqui. Ele tem, como eu falei, 16 colunas. Você quer que ele comece da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, tá? Então é interessante você pegar o texto que você quer e ver o tamanho dele e ver primeiro se vai caber numa linha, né? E aonde você precisa começar. Tá? Então como que a gente faz isso? Então eu vou colocar aqui lcd.setCursor, ok? E eu indico tanto a linha quanto a coluna, né? Então, ele vai ser posicionado na segunda coluna, o texto que eu vou escrever, e ele vai ficar na linha 0. Lembrando que aqui eu estou colocando 0 porque a primeira linha ela é o número 0 e a segunda linha é o número 1, tá? Então, vamos fechar parênteses, ponto e vírgula aqui. Ok. Depois que eu posicionei o cursor, ou seja, eu indiquei aonde o texto vai ser inserido, né, a partir de que ponto do LCD ele vai ser inserido, agora eu vou escrever o texto que eu quero. E mais uma vez também, LCD, e lembrando que agora tudo aqui referente ao LCD vai começar com LCD, então lcd.print, e aí eu vou escrever o meu texto. Então eu vou escrever aqui, o nome aqui, Trick Draw, ok? Fecha aqui aspas duplas e fecha parênteses. Então, quando a gente coloca em aspas, ele já entende que é um texto, tá? Porque existe uma tabela chamada tabela ASCII, onde você tem o código em binário, hexadecimal, referente a cada caractere. Então, fazendo dessa maneira, você não precisa recorrer a essa tabela. Ela já sabe que o que você quer imprimir aqui, apresentar no LCD, é esse texto do jeito que está aqui. Bom? Então, ele vai colocar na primeira linha esse texto que está aqui. E agora eu quero escrever embaixo também, na segunda linha do display. Não tem problema. Então, nós temos que fazer o que agora? Posicionar o LCD, melhor, perdão, né? Posicionar o cursor, falar agora para ele o seguinte, olha, agora eu quero que você escreva na posição tal da linha de baixo. Então, mais uma vez, lcd.set cursor, abre parênteses, vamos escrever na linha de baixo. Então, eu quero começar a escrever na coluna 3, porém, na linha número 1. Então, lembrando que a primeira linha do display é a linha 0 e a segunda linha é a linha 1. Tá bom? Então, vou querer a terceira coluna na primeira linha. Fecha parênteses, não, perdão. Venho aqui e coloco o ponto e vírgula para fechar aquela linha de comando. E agora eu vou escrever o que eu quero nessa segunda linha. Então, lcd.print, abre parênteses, aspas duplas, vou escrever eletrônica. Sem acento mesmo. E fecha aqui parênteses, ponto e vírgula também. E então o que vai acontecer? Ele vai escrever isso daqui e vai ficar escrevendo direto. Ele vai ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo. Vamos ver como que vai funcionar, uma vez que a gente já fez tudo isso. Vou colocar ele mais para cá. Iniciar simulação. Olha só, a importância de colocar o ponto e vírgula. Olha o erro que deu aqui. E ele está indicando que essa linha está errada. Contudo, lembra, se você não acompanhou, dá uma olhada nas aulas passadas, aqui em cima é que está o erro, porque não foi colocado ponto e vírgula. Ok? Então a gente precisa colocar aqui. Se acontecer dele travar e não permitir que você efetue a edição, é só você atualizar a página novamente, pressionando F5 do teclado. Então vamos colocar aqui ponto e vírgula de novo. Pronto. E agora vamos colocar para simular. Ok, então olha só. Trick Draw em eletrônica. E aqui perceba, a primeira linha ele começou a partir da segunda. Então, ó, eu quero que comece a partir da segunda coluna na linha 0. Então, nós temos coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, tá aqui, ó. Essa é a nossa coluna 2. Então, começa. Primeiro texto. Depois, ele vai
posicionar o cursor, o início, né, vai indicar onde deve ser escrito na linha de baixo. Então, nós queremos começar agora na coluna 3, está aqui, ó, ou seja, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá? E aqui na primeira linha, ou seja, essa linha que está aqui. Então, você indica a coluna e depois a linha. Então, aqui não dá para perceber, mas ele está toda hora reescrevendo isso daqui. Tá? Então, vamos agora para a simulação. Vamos limpar, vamos dar um delay. Comando delay. Uns 500 segundos, milissegundos, né? E depois vamos pedir para limpar tudo que é apresentado ali no display, tá bom? Então vamos colocar aqui lcd.clear. Abre e fecha parênteses e põe uma ponto e vírgula também. E agora a gente vai pegar aqui mais um delay novamente. Então ele vai ficar 500 milissegundos com a informação apresentando. Ela será apresentada por 500 milissegundos. Vai limpar e depois vai ficar aqui mais 500 segundos, milissegundos. Então o que ele está fazendo? Ele está executando essa primeira parte aqui, conta 500 milissegundos, manda limpar, conta mais 500 milissegundos, aí não tem mais nada aqui embaixo, ele volta aqui para cima, né? E aí escreve de novo, então ele vai ficar piscando. E olha essa questão do contraste. Ele fica já bem fraquinho, e se eu deixar ele totalmente, fica aparecendo aqui esse fundo aqui dos pixels do LCD. Tá? Então, você consegue controlar esse contraste do texto. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo aqui nos comentários ou também vai lá no Instagram trickdive.eletrônica. Lembrando que isso aqui, o desenho, né, o diagrama, vai estar disponível lá também, beleza? Alô, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas.